Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente traz alunos, ex-alunos, participantes aqui do G4 Club, do G4 Scale, para contar um pouco das suas evoluções como empresários, para contar um pouco das suas histórias, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e do que eles têm implementado para melhorar o seu nível de gestão, o que eles têm implementado para levar a sua empresa para o próximo nível. Hoje nós estamos aqui com a Vivian que é fundadora do IBS, Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, está no mercado de saúde aí há bastante tempo, há mais de 20 anos, mais de 25 anos trabalhando no mercado de saúde, com certeza tem muito aqui para trazer para a gente. Ela foi uma das alunas do G4 Journey, um programa online que a gente vendeu ali em dezembro, exclusivo para quem estava no G4 Valley, e estamos aqui agora gravando esse podcast em junho. Já tem alguns cases muito legais de implementações que ela trouxe para o seu negócio, que trouxeram resultados. Eu espero que gere bastante valor para vocês, assim como tem gerado para a gente aqui saber um pouquinho do negócio delas. Vivian, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que primeiro você se apresentasse, né? Quem que é a Vivian, o que o IBS faz no geral, para a gente começar aqui o nosso papo. Bom, muito obrigada pelo convite. Bom, a Vivian é uma grande apaixonada pela área de saúde, por gestão na área de saúde e pelo nosso principal produto, que é a acreditação. E o IBS surgiu de um inconformismo muito grande com a qualidade da prestação de serviço nessa área. Então, para quem não conhece a acreditação, a grande diferença entre acreditação e certificação... Era a primeira. A gente conhece bastante as certificações. Exato. ISO pra cá. Eu, pessoalmente, não sou um grande fã das certificações, pelo menos onde eu conheci. Junte-se à as fila empresas aí. que eu conheci era literalmente um papel guardado que tinha que sair correndo quando tinha auditoria. Sem propósito, né? Escrito daquela maneira extensa, que não tem como você operar olhando aquilo. Isso é o fato. Você não tem como operar usando aquilo. Então, qual que é a diferença da acreditadora para uma certificadora? Você falou o motivo do surgimento do IBS, né? O nosso inconformismo foi sempre isso. O quão os processos de qualidade eram burocráticos, o quão eram morosos, servia para a gaveta, mas não servia para a realidade, não traduzia a realidade, não eram atualizados. E eles, principalmente, o que mais nos incomodava é que não gerava valor. Então, só para ficar claro, existem 3 categorias aí, grandes categorias. A gente tem a validação, a certificação e a acreditação. Validação, acho que a maior parte das pessoas conhecem, né? Você está fazendo um projeto de inovação, você tem que rodar um MVP, você precisa validar. Está implementando sistema, você precisa validar. Você está implementando um equipamento, tem que validar com um pool de amostras aí para ter certeza de que ele está funcionando dentro do esperado. Já a certificação, ela confere por meio de pré-requisitos, né, que já são previstos. Certificação, a gente já está falando basicamente de ISO. A mais conhecida é a ISO, mundialmente conhecida. E a ISO, ela preconiza alguns critérios, uns requisitos que você precisa implementar para que você otimize alguma área da sua empresa. Então, por exemplo, existe ISO para ouvidoria, existe a ISO 31000, que é para gerenciamento de riscos, tem a de gestão de qualidade, né? Então, você escolhe o escopo que você quer implementar. Quando a gente fala de acreditação, ela vem da palavra crer, de acreditar. E a gente lida com vidas, né, na saúde. Então, o escopo e a profundidade que a gente avalia uma organização de saúde é muito maior do que a ISO. E o conjunto de requisitos e padrões também é bem mais extenso. Então, hoje, se a gente vai avaliar um hospital, por exemplo, nós estamos falando de cerca de 2.000 requisitos. Quais tipos, por exemplo? Tipos. 5 requisitos para ser acreditado. Então, por exemplo, você precisa ter a segurança de toda a cadeia medicamentosa e terapêutica. Então, toda a medicação que circula, desde a requisição... E qual paciente que tomou aquele comprimido, é isso? E todo o processo. Então, quem prescreveu, se prescreveu certo, quem dispensou, quem preparou... Eu fiz 2 cirurgias ano passado de amígdala e desvio do septo, que eu fiquei assustado ali, quando eu fiz no Einstein, eu fiquei assustado com o nível ali, ele bipa, eu falo, caramba, que processo redondo, que
Eu até postei no meu Instagram, falei, cara, que aula que eu tô tendo aqui, sabe? Deitado, assistindo o horário certinho, ele chega e faz sempre a mesma coisa, a mesma ordem. Provavelmente você estava no hospital acreditado. No Einstein. Ah, então, é acreditado. Mas né? a acreditação existe só no mercado de saúde ou existem outros mercados Não, também? existe em outros mercados. A gente tem acreditação na área de educação pública, a gente tem acreditação na área de aviação. Então, inclusive, a saúde aprende muito com a aviação. A aviação, eu diria que é o supra-suma de tudo que existe processo. Exato. E por a gente lidar com vidas, a gente compara muito os nossos processos, as nossas estratégias com a aviação, com gerenciamento de risco de usina nuclear, porque você tem critérios que são muito mais robustos, muito mais profundos, que é o que a saúde precisa. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala de qualidade dentro de uma empresa, de uma indústria, você tem lá os insumos, né? Transforma aqueles insumos e sai lá o produto. Isso. E sai numa esteirinha tudo igual. Imagine que o nosso insumo é um paciente que vem com história, com comorbidade, que vem com... mente pro médico. Pois é, que mente, mas que inclusive nem tem consciência do que ele está sentindo, não sabe explicar o que ele está sentindo, e ele tem a sua genética modificada pelo ambiente, então assim, são tantos fatores, né, que variam, que não tem como colocar numa esteira. Então a gente tem protocolos que dão diretrizes, que a gente estabelece desfechos, critérios de elegibilidade, mas a gente não pode padronizar tudo, porque senão você engessa e não dá a liberdade necessária para o raciocínio clínico. Entendi. Mas o IBIS faz esse trabalho para a saúde, especificamente para a saúde? Faz esse trabalho para a saúde, mas desde 2019 a gente tem feito para outros mercados, mas sempre com projetos de saúde. Então, inclusive o motivo que nós viemos aqui, conhecer o G4, os programas do G4, foi para entender a linguagem de outros mercados, né? Porque na nossa observação, um dos nossos valores é inovação, então a gente se reinventa, acorda se reinventando o tempo todo, pensando como que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode entregar melhor. E esse valor nos fez uma provocação lá atrás para usar um conceito que estava já há uns 5 anos no Brasil, pelo menos, de gestão de saúde populacional, que é o novo cenário para a saúde do Brasil, né? Uma das soluções para o novo cenário. Então, imagine que a gente veio num modelo de 30 anos fazendo saúde da maneira tradicional, né? Dentro daquele ecossistema que está todo mundo acostumado. Fazendo doença, na verdade. Tratando doença e não fazendo saúde. E aí a gente tem que fazer uma grande virada de chave agora. O que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a entender, até pela linha do DRE, que um dos custos maiores que ela tem hoje é o benefício que ela dá para o seu colaborador, né, de plano de saúde. E que só fica mais caro todo ano. 20, todo ano, inflação batendo 24%, absurdo. Então, a inflação médica é a maior inflação. É a maior inflação. Subgrupos hoje. É a maior inflação em todos os países do mundo. E ao mesmo tempo é o mercado que mais cresce, é o mercado que nos últimos anos representou a maior fatia de M&A. Eu sinceramente, eu gosto do mercado, sou curioso por vários mercados. Aviação e saúde são dois principais, mas quando eu vejo como as coisas funcionam, né? A gente pegando atestado não, reembolso que não deveria. Fraudando o sistema. Médico pedindo um exame que não poderia porque ele ganhou um rebate, a farmácia de manipulação. Enfim, tá todo mundo pendurado no plano de saúde ele de uma maneira que isso é insustentável, não tem como sustentar. E a gente teve casos aí, por exemplo, a Allianz, né, uma das maiores seguradoras do mundo, saindo do mercado de saúde do Brasil, sei lá, 1 ano atrás. Então, basicamente, hoje a gente tem Bradesco também sair. O mercado de saúde como um todo está mudando. E o que a gente está enxergando desde 2019 é que se nós não partirmos de um novo modelo que venha da saúde, a gente vai ter outros players fazendo isso. E pior, né? Players que não conhecem de saúde, conhecem de tecnologia, mas falham ainda no conhecimento de saúde, o que deixa o paciente refém dessas mudanças. Então, eu até encerrei um congresso o ano passado, falando exatamente o que você fez aqui de depoimento.
o mercado de saúde e ecossistema está todo torto. Quando a gente fala torto... Os incentivos estão totalmente desalinhados, uma coisa que a gente fala muito aqui no A gente tem um modelo de pagamento, para você ter uma ideia, chamado Pay for Service. Então, eu pago por produção. Então, assim, saúde, como é que você pode imaginar que você tem que pagar por produção, né? Preciso fazer X cirurgias para eu fechar conta. Então, eu não posso sair caçando as pessoas na rua para fazer cirurgia. E, infelizmente, as metas contratuais, inclusive na relação de alguns municípios com essas organizações de repasse, de verbas e de receita, é baseado em produtividade. Então, a gente já luta há muito tempo para trazer um modelo voltado para desfecho clínico, para desempenho. E tem mais, esse movimento que está acontecendo dos outros mercados, né, partindo aí dessa área de prevenção dentro das empresas, de medicina ocupacional, está fazendo com que esse colaborador entre em programas de tal modo a reduzir a sinistralidade, baixar o custo, portanto, da sua conta com os planos de saúde. Isso aumenta a produtividade sabe uma coisa que eu acho que e reduz o turnover. Eu já vi algumas iniciativas dessas, eu acho que todos, não sei se todos falham, né, mas todos partem de uma premissa que eu acho que nem sempre é verdade, que a pessoa física ali, ela está interessada ou ela sabe a importância não sabe. de estar bem no futuro. É uma coisa, acho que tão distante, daqui 40 anos eu vejo isso, que a provocação que eu faço aqui, o que eu posso fazer para essa pessoa? Como que eu posso dar um incentivo para ela agora, que óbvio eu não posso pagar para ela se cuidar, mas qual tipo de incentivo eu posso fazer para que ela tome essa consciência de que, por exemplo, se a pessoa fica 30 anos no mesmo plano de saúde, o que é difícil também, principalmente hoje que muda-se muito de empresa e basicamente não tem plano de saúde para pessoa física, né? Essa pessoa, talvez, será que ela não deveria ter, se ela chegar com tanto de massa magra e não sei o que, ela não poderia ter quase que uma prudential ali, que seja olha, quando você chega com 65 anos, você tiver A, B e C, você vai ter que um cheque de 500 mil reais, sabe? Alguma coisa assim. O modelo americano de saúde, ele é um pouco pautado nisso, né? De hábitos de vida. Quando a gente fala de gestão de saúde populacional, a gente está pautado em programas de gestão de saúde populacional. Então, o último passo é o engajamento. Então, se você não faz um planejamento antes do que você vai atacar, porque também se não for dor do colaborador, ele não reconhece aquele programa, ele não se engaja. Aí fica então, você precisa estudar. Laboral, tem que fazer 15 minutos. Aí vira a moda da ginástica laboral, aí toca o sineta lá, que todo mundo tem que levantar, e ninguém levanta, aí sempre tem um, que é o cara que foi eleito, coitado, para ser lá o que vai fazer e puxar todo mundo. Então, assim, é um conjunto de práticas. Por isso que a gente chama de programa. Não é à toa que chama de programa. Não pode ser uma prática isolada. Eu já vi algumas empresas fazendo aqui, mais startups e tal, um acordo, ou enfim, as pessoas só seriam promovidas se elas batessem algumas metas de exercício. Não tinha nenhum controle, nossa, você... Mas ele tinha que dar check-in lá, hoje ou essa semana eu fiz 3 vezes caminhada, ou fui pra musculação 4. Tirando a questão legal, né? Então, você começa a esbarrar. Começa a esbarrar. Mas tirando a questão legal, você pode sim atrelar os programas de qualidade de vida, que é um dos requisitos da acreditação, por exemplo, a bônus, a benefícios, a premiações. Você pode. E o que você tem visto em empresas no geral? Quem que fez isso? Qual o tipo de... Tô falando empresas, não o município, não, empresa tal fez esse programa que funciona desse jeito e o cara tem isso se fizer aquilo. A gente tem premiações, por exemplo, de viagens que são para a pessoa que mais se engajou dentro do programa. Nós temos, que a gente já viu, tem uma estratégia muito legal de algumas organizações que adotam em programas de sobrepeso, para reduzir sobrepeso, né? Porque isso está atrelado também à hipertensão, pesar todo mês, todos os departamentos, e aí fazer uma competitividade aí sadia, né? Uma competição sadia. Eu gosto mais desse, porque o primeiro, você tá colocando o cara que já vai todo dia, ele vai uma vez. Exato. E agora, é por eu isso acho que o jogo tá naquele cara que vai no 2 grupo. vezes por mês e tá sempre começando, sempre começando. Então, como é que eu faço esse cara ir 3 vezes? Que aí já outro...
Outro estilo. Então, aí tem que ser um conjunto de estratégias, né? A gente fala dentro de gestão de saúde populacional que existe o pilar da gestão, que é responsabilidade da organização. Ela faz as mudanças de estrutura. Então, por exemplo, eu tenho um refeitório, né, no meu escritório. Eu vou lá e coloco comidas saudáveis, tiro o óleo. Ou então... Sabe que a gente fez isso aqui? Deu certo? Deu nada. As pessoas não compram mais chocolate aqui dentro do G4. Eu vou te falar então da minha Mas sabe o que experiência. aconteceu? A venda do mercadinho caiu, eles passaram a colocar menos coisa, o preço subiu porque ele vende menos, então ele precisa pagar o custo fixo dele. E lá no subsolo tem uma loja que só vende chocolate. Aí compra lá. Então lá embaixo da fila dos funcionários do G4, mas aqui em cima a gente não tem. Então... Você percebe que uma ação isolada não funciona? Exato. Não, mas é um programa. É um programa. Então você faz um conjunto de ações. Tem que ser um programa que ataque a prevalência. Então você tem que estudar o teu time. Nós fizemos na Pirelli o programa de gestão de saúde populacional e eles conseguiram reduzir a conta do reajuste, né, em razão da sinistralidade, da redução da sinistralidade, em 47%. É muito alto. E fora os resultados de impacto de absenteísmo, que reduziu, de produtividade, energia, o clima melhora. Não é a produtividade. Não é quantas horas, é a vontade da pessoa ali. Exato. E aí, quando você ataca a prevalência, é o problema comum de todo mundo. Então, todo mundo se engaja. E fora que você precisa ter um olhar diferenciado para aquele grupo de colaboradores. E aquele grupo de colaboradores, ele também pode ser clusterizado. E você tem também um programa mais profundo para quem precisa mais e mais raso para quem não precisa. Mas o objetivo de um programa é melhorar o número como um todo. Quem é o cliente da Ibis e por que ela contrata a Ibis? Qual que é a dor que ele está sentindo? O que ele quer? Isso faltou aqui na primeira parte do papo. O cliente do Ibis é aquele comprometido com a qualidade e segurança do paciente que ele atende. E é aquele que sabe que precisa usar os seus recursos com eficiência e não consegue fazê-lo. Isso desde a clínica ali Desde a clínica, nutricionista. Nós temos organizações que são clínicas de 6 funcionários e a gente atende o Complexo HC, que tem 32 mil leitos, mais de 20 mil funcionários. Caramba. São quase 1.000 organizações atendidas no Brasil. E essa vontade deles serem mais eficientes ou melhores vem também de talvez um head que eles fazem judicial, falar, opa, deixa eu, pelo menos eu mostrar que eu... Nossa, tem muito gatilho. Problemas vão acontecer. E vai ter família te processando, falando que você matou o paciente, que você fez aquilo, que ele tá cego por sua causa. E, obviamente, você tem que se proteger. Por mais que você esteja fazendo 100% certo... Exato. Estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de vidas. Exato. Né? Então, tem essa questão legal também. Tem essa questão legal. Isso aqui me protege um pouco mais, caso aconteça, eu mostro o que eu fiz e tal. Na verdade, são muitos benefícios, né? Porque, apesar de ter a questão legal, é uma questão legal de benefício. Então, a organização que adota um modelo de acreditação, ela tem uma vantagem financeira. Então... ela tem uma visibilidade, a vantagem financeira vem através da sua classificação de acreditação e as operadoras que são as fontes pagadoras. Por quê? Porque a fonte pagadora, que são as operadoras de saúde, elas têm interesse das organizações serem acreditadas. Elas estão mais dispostas a gastar mais dinheiro com aquelas acreditadas, é isso? Só para você ter uma ideia. Mas o cliente, Lucas, eu não vou escolher médico ou clínica ABC por ser acreditada. Você vai escolher pela experiência que você vai ter como paciente. Sabe por quê? Foi o que eu te falei no início do Einstein. Exato. Um dos pilares da acreditação é a experiência do paciente, que não é diferente para qualquer empresa, que é a experiência do cliente que vocês ensinam aqui no G4. O seu trabalho como Ibis não é, opa, deixa eu ver o que você está fazendo, opa, tá errado, tá certo. Não você faz uma preparação. Não é fiscalizatório, não tem poder de sanção nem multa. Eu vou lá convidada. A acreditação é uma metodologia facultativa, opcional da organização, ela é periódica e ela é completamente confidencial para ele ficar à vontade de levantar o tapete, mostrar o que tem de problema e aí com o nosso time, que é treinado internacionalmente. Então não está comprando-se um selo. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Modelo de gestão, falou, vem alguém me ajudar, como que eu deveria A gente faz um diagnóstico, esse diagnóstico educativo. Você tem que mudar isso, Exato. Eu vou te ajudar a mudar. Aí a gente tem uma série de ferramentas que auxiliam essa jornada, encurtam essa jornada para ele alcançar esses requisitos de gestão e de qualidade assistencial.
legal. E aí, ao final da jornada, ele é reconhecido pelas práticas que ele implementou. Só que é um modelo que preconiza que você se mantenha nesse modos de melhoria contínua. Que é o que o G4 faz também. Por muito tempo. Parecido com... É recorrente, porque depois que você trabalha com gestão, depois que você implementa a gestão na sua empresa, você não quer trabalhar mais sem isso. Porque você tem resposta, você tem número, você sabe o que está acontecendo, você tem tranquilidade para dar autonomia para os seus liderados, para os seus colaboradores, e eles também se sentem mais reconhecidos. Então, assim, isso é uma dor que o mercado de saúde sente há muitos anos. E a metodologia de acreditação tem muito do que vocês ensinam aqui, porque é gestão pura. E qual que é o tamanho hoje do IBS, número de clientes, de funcionários? Qual o número que você pode abrir? O IBS, ele tem um time de 273 profissionais. 270? Ele tem um time de campo, né, que fica espalhado por todo o Brasil. A gente tem uma sede com 5 salas em São Paulo. Atuamos no Brasil inteiro. Brasil inteiro, atuo em todos os estados. Estamos indo agora para o Uruguai, porque uma das nossas certificações foi reconhecida e foi notada, porque não é comum nesse mercado a gente demonstrar, além do resultado assistencial, ROI. E foi, inclusive, com muitas skills que vocês ensinaram aqui no G4, a gente aprimorou essa mensuração de ROI. E o projeto do ano passado... Essa mensuração de ROI, o que a gente... Mensuração de ROI é... Você mediu o quanto de resultado deu algum investimento, seja um projeto. Exato. Mas o que o G4 ajudou, como vocês melhorarem essa medição de ROI? O que a gente fez foi olhar os dados com mais acurácia. Então, nós não tínhamos uma cultura de coleta de dados, uma cultura de organização de dados. A gente passou a usar mais ferramenta, mais tecnologia, né? E a saúde também, ela está começando a fazer essa virada de chave, mas o mercado de acreditação e certificação ainda é muito amarrado com a questão analógica da avaliação, né? O ponto é que nós somos de um mercado científico, então nós temos um modelo de pesquisa, né, científica que não permite a gente atribuir resultados a um processo ou uma análise que tem muitas variáveis. Sofrendo várias intervenções ao mesmo tempo. Exato. O próprio paciente é uma variável gigante, né? Então, a gente não pode fazer essa atribuição ipsis literis. Então, o que a gente fez? A gente mensurou todas os pacientes aí que entravam dentro de um hospital em relação à lesão por pressão, que já entravam com lesão e que adquiriam a lesão por pressão. Para quem não sabe o que é, são aquelas úlceras, né? Feridas de você ficar na mesma posição. E a gente mediu o custo para prevenir e para tratar. Só que a lesão por pressão é um evento adverso hoje na saúde que está entre os 3 mais que geram custos. E hoje é 100% evitável. 100%. Então, a gente conseguiu, ao longo de um ano, provar em 10 hospitais que você investir em prevenção é mais barato do que tratamento. Investe quanto e quanto que você deixa de gastar, sei lá. A gente está falando aí de pelo menos 30% foi o ROI que a gente mensurou nas organizações. Eu vou te falar de um outro evento, tá? A TEV. Hoje, para prevenir uma TEV, que é o tromboembolismo venoso. Que é o que tem durante a cirurgia. Exato. Pós-cirúrgico, né? Então, você faz a prevenção. Para prevenir é de 40 a 60 reais, para tratar 17 mil reais. Caramba. Então, é isso que eu falo. O modelo... Você já mata muitos por cento. Exato. Fora o óbito que você não recupera. Então, assim, tem uma perda e que é imensurável. Né? Mas é um pouco... Talvez seja cancelado por isso que eu vou falar, mas é a mesma conta que as empresas de automóvel fazem para fazer o... Como é que chama quando você chama de volta o carro? Recall, né? Como eles fazem, tantas pessoas, vamos ver, cada vida tem um custo, então deixa eu chamar aqui, porque eu chamar vai me custar menos. No final do dia, triste, mas é a realidade. Né? E a gente faz isso na saúde, né? Então, por exemplo, o recall do mercado de automobilismo
nada mais é que a gente chamar o paciente de volta quando a gente nota que ele recebeu alta antes da hora. Entendi. Ou a gente identificar que ele voltou com a mesma causa que ele veio da primeira vez. Então tem alguma coisa errada. Né? E o G4? Voltando agora no G4, você estava contando que o G4 surgiu ali na... Então, o G4... Na conferência, alguma coisa que você então, eu comecei a gostar muito de gestão por conta disso, sabendo que era uma lacuna imensa na área de saúde. E eu tive contato com o G4 a primeira vez num vídeo que eu vi na internet e vi que os cursos que vocês ministravam fazia relação demais com os modelos de acreditação, do que a gente exige para as organizações, mas vocês traziam bastante o como. E para nós foi muito interessante porque, apesar disso não estar customizado para a saúde, fez com que a gente deixasse um pouco mais claro para o cliente, trazendo como para ele, né? O IBS ele tem 3 unidades de negócio, tanto acreditação e certificação, que a gente chama de avaliação, cursos e soluções. E as soluções que a gente desenvolve é exatamente pautada em o mercado oferece essa solução por o menor custo, na melhor velocidade e adaptada à realidade do nosso mercado de saúde? Não. Então, isso vira solução dentro do IBS. Então, o IBS começou com uma solução e hoje tem mais de 40 soluções B2B, mais de 100 cursos B2C. E a gente conseguiu acelerar muito o framework de inovação dentro do IBS. Porque a gente não olhava para algumas coisas, por mais que a gente ensinasse, né, como ROI. Então, assim, a gente está vendo que tem uma dor aqui na gestão que está impactando no novo produto, de lançar um novo produto. E a gente passou a olhar isso com mais critério. E aí você entrou no Journey, né? O Journey foi o produto que a gente vendeu para quem estava no G4 Vale, um produto ali anual, com várias entregas online e também uma entrega presencial aqui no G4 Traction. Você veio, foi no Teatro Santander... Ou não? Foi agora. Eu acabei vindo depois, porque eu não pude na primeira turma. Eu dei aula na sua turma? Não. Não deu, infelizmente. Infelizmente não deu. E aí você deu aula no Journey. A gente assistiu sua aula no Journey. Aliás, aula maravilhosa. Acho que vale aqui colocar, né? O Journey foi um produto que vendeu mais do que a gente esperava. A gente não estava preparado tecnologicamente. Até o cronograma que a gente fez, a gente vendeu ele no dia 18 de dezembro, até o dia 20 estava vendendo. E iríamos parar 15 dias realmente parada a empresa e começaria a aula no dia 6 de janeiro, primeiro dia. E a gente não comunicou nesse meio tempo, realmente paramos, que foi um ano bem, bem desgastante. Intenso. E quando a gente voltou, a aula vai ser hoje, primeira aula hoje. Hoje tinha uma quantidade absurda, e tinha os bônus que ninguém entendeu direito. Enfim, a gente falhou na comunicação falhamos na tecnologia ali no momento, e começou aquela... insatisfação do aluno normal, esperado, né? A gente foi resolvendo ali de uma maneira ou outra, algumas maneiras estruturais resolvendo o problema, outros remediando, que não tinha muito o que fazer, né? E eu não lembro qual que foi, teve um trigger que eu lembro, eu fiquei em casa até umas 3 horas da manhã só no grupo. Você ficou respondendo mensagem num grupo de quase 1000 pessoas, até de madrugada. Foi esse dia. E isso que eu achei bacana, né? Porque, assim, tava claro que vocês não estavam preparados para esse boom, mas em nenhum momento vocês deixaram a peteca cair. E você, como CEO, foi lá, pegou o WhatsApp e ficou lá. Dando áudio, fazendo... Mas todo mundo se assustou, porque foi a primeira vez que a gente teve... óbvio, sempre teve reclamação, uma coisa, mas foi a primeira vez que teve uma insatisfação geral, e óbvio que não era de todo mundo, mas você tem ali 1.200 pessoas, se você tem... mas se você tem 30 pessoas, 30, 40, que era mais ou menos isso que estava reclamando ali, entrava outra, é suficiente para pegar fogo. Pra gente, assim, é uma coisa que machuca, eu falo, caramba, o que a gente tá fazendo, não sei o que, fizemos... Então E a gente tem a tendência, né, de ficar olhando para as coisas negativas. Sim, mas ali eu... Enfim, tiveram algumas reclamações ali totalmente fora do tom. Eu, inclusive, fui no meio de uma ali e falei, você faltou com respeito, eu espero que você saia, tal. Não queremos você aqui dentro do produto. A gente escolhe cliente, né? Exato. Mas a grande maioria ali foram razoáveis, foram coisas que realmente foram problema. E aí eu lancei e falei, pessoal, vocês estão reclamando aqui de tomada, disso, cara, realmente é um problema, não vai ter. Não vai ter troféu, não vai ter isso, mas 95% da entrega é conteúdo. Não foca no 5. Dado isso, vamos... vou lançar aqui foi logo depois da Track, vou lançar aqui um concurso, vou lançar aqui uma iniciativa onde vocês vão mandar os cases do que vocês já implementaram.
E daqui foi daí que surgiu Exato. o podcast. Então a gente colocou ali dentro desse grupo de WhatsApp do Journey, falamos assim, ó, quem que implementou, me tragam os cases, a gente vai fazer uma avaliação, fizemos uma entrevista aqui com o time, analisamos o que realmente faz sentido, o que não faz, enfim, selecionamos 3, você foi a... vocês eu não sei agora se foi a primeira, a segunda ou a terceira, mas você é a primeira que a gente está gravando aqui dos 3 selecionados. Então, dando esse contexto aqui, é por isso que a Vivian está aqui. Eu queria saber o que foi esse case que você trouxe aí, que o time escolheu. Pois é, a gente... top 3. Lembrando que isso foi uma estratégia, é um produto online, a gente deve ter falado disso em março, mais ou menos. Foi um produto online que tinha 3 meses de acesso e eu falei, vamos escolher quem que implementou mais coisas legais em 3 meses. E a gente já estava desde janeiro consumindo todo o conteúdo. Virou uma rotina. Então, por exemplo, uma das coisas que vocês ensinam aí no Journey são os rituais, né? Então, a gente voltou com ritual de daily, passou a fazer ritual semanal, ritual de interação entre processos, e num deles era no horário que vocês tinham agendado, né? Toda quarta-feira lá com aula, e depois, 15 dias depois, tinha o checkpoint. E a gente ensina também que ritual não pode mudar o horário cada semana. Não pode, senão as pessoas esquecem e desengajam, né? Então, isso foi um grande estímulo. E a gente já tinha desenvolvido bastante coisa. Por exemplo, uma das coisas que nós percebemos foi que existia uma baixa senioridade no time como um todo, né? A gente tem lideranças, mas o time de operações precisava aumentar a senioridade, então a gente estimulou para que eles consumissem o conteúdo e até outros conteúdos. Nós somos uma empresa, né, que também dá treinamento, então isso foi estimulado e a gente conseguiu, na época que vocês lançaram, escrever 5 projetos. Aí, o primeiro que a gente começou a trabalhar mesmo foi o da área comercial. E a gente já era bom, né? Porque a hora que a gente olha para o mercado, todo mundo fala que a gente é bom, pelo menos. A gente, hoje, a cada 10 organizações que fecham um modelo de acreditação nacional, 6,2 fecham conosco. Então, 62% de market share. É bastante. E isso já era um grande sinalizador, mas a gente conseguiu enxergar coisas que a gente podia melhorar e que tinha super potencial. Então, uma das questões foi a senioridade, a outra, que culminou nós a promovermos o time no final do ano, porque a gente já estava consumindo conteúdo. 47% do time foi promovido no final do ano passado. A gente abriu novas posições, a gente colocou automação. Então, a gente fez um investimento aí de mais ou menos uns quase 300 mil reais. Só em posições e só em tecnologia. E isso fez com que a gente tivesse uma conversão de SQL, que são as oportunidades, em 200%. Caramba. Assim, de um mês praticamente para o outro, em menos de 40 dias. Só formalizando as boas práticas e garantindo que a maioria das pessoas usassem as boas práticas. Exato. E olhando para todo o marketing, né? Então, para nós que somos da área da saúde, é muito difícil essas skills de marketing comercial. Essa questão de vendas, pessoal, ela é bem interessante, é uma coisa que a gente fala bastante, que a gente aplica muito aqui no nosso dia a dia, né? O nosso time comercial tem a energia ali, né? Mas eu acho que as pessoas, elas entendem um pouco errado o que precisa ser feito. A primeira coisa, você não faz um processo para vender, você vende para fazer um processo. Você sai vendendo. A venda é consequência. Não, mas eu digo, meu processo de vendas é desestruturado. Não tem processo e tal. Primeiro, você tem, ele está acontecendo lá, você só não formalizou ele. Exato. Mas a partir do momento que você fala, opa, deixa eu formalizar alguma coisa aqui, deixa eu estruturar, dar o próximo passo, você não vai criar um processo e depois fazer que seu time siga. Você vai analisar as coisas que seu time faz. Testa. Quando vende, acontece isso. Na maioria das vezes que eu falo isso, não vende. Quando coloca uma pessoa com sotaque carioca para falar com gaúcho, não vende, então tem que... Enfim, você vai analisando tudo que você fez ou que você está fazendo e vai ajustando ao longo do tempo. E esse processo nunca vai acabar. Você nunca vai ter um processo de vendas. Você nunca vai ter... Eu falo que em marketing comercial a gente acorda atrasado. Exato. Porque, assim, dá uma sensação de... Então, quando a gente fala de, vamos fazer um processo de vendas, eu não tô querendo que todo mundo venda... Vamos falar que você tem 10 vendedores. E do 1 ao 10. Sempre vai ter aquele mais... Eu não quero que todo mundo seja o primeiro.
mas eu quero que do sexto ao 10º, todo mundo tenha uma performance do terceiro, quarto. Então, o que esses caras fazem que esses aqui não fazem? Então, primeira coisa, começa a fazer a mesma coisa. E o que esses aqui fazem que esses aqui não fazem? Então, para de fazer o que você está fazendo. Então, é só de você balancear, e obviamente balancear para cima, né? Não adianta balancear para baixo, não é igual o pessoal que quer diminuir a desigualdade social trazendo de cima para baixo, mas sim levando de baixo para cima. Então, no momento que você consegue fazer isso, você não vai ter o top performer, todo mundo fazendo isso. Mas essa cabeça de trazer os que não são melhores, ou os piores, de fato, para um nível bom, isso você consegue... puxar, né? Fácil, não vou falar que é fácil, que nunca é fácil, não. Mas... E você acaba quebrando muito daquilo de, eu fiz o processo, meus vendedores não seguem, meus funcionários... Mas, cara, o que você fez? Você parou e desenhou você sozinho e falou, tem que ser assim, vai lá e faz? Não vai funcionar nunca. Se você não estiver com eles lá, cara, o que você faz? Pô, sabia que o cara faz assim? Cara, testa aí, em 10 ligações, faz desse jeito. Opa, parece que deu certo aqui. Então, é uma coisa que é uma evolução contínua, não é uma revolução. É uma evolução que você vai melhorando 1% a cada dia. Então, esse é um ponto importante do que você trouxe aí sobre... E uma das aulas que nós assistimos no Journey, eu não lembro quem que deu, mas foi da área de inteligência de dados aqui de vocês. João Vitor. Do Vitor, isso. Ele falava assim, precisa ser fissurado por dado, e vocês são fissurados por dados, né? E isso não é normal das companhias acompanharem. A questão de tomada de decisão baseada em dados, a gente até estimula isso em gestão, mas o que costuma acontecer é que as organizações acabam criando uma estrutura para medir, mas não analisam. Então, elas... ficam com uma série de dados na mão, mas sem informação. E quando a gente traz para o mercado de saúde, eu fui próximo de várias pessoas, médicos e clínicas ao longo da vida, e é quase assustador. Pergunta simples de, quantos procedimentos você fecha a cada 10 orçamentos que você manda? Qual que é a sua conversa? Ele não tinha resposta. Não tem, mas assim... Ele não sabe. Quantas mulheres de 40, 60 anos, ou quantas, sabe, as coisas... Mas aí tem também um pouco das ferramentas. Acho que as maiores ferramentas, pelo menos as que eu conheço, eu dei uma estudada nesse mercado ali para ajudar pessoas próximas a mim. A maioria das ferramentas mainstreams. E aí tem uma questão também de cultura. Nossa, mas a secretária não é só minha. Então eu vou lá falar para ela usar minha ferramenta. Já tem a ferramenta que é aqui do consultório, sabe? Você começa a esbarrar em várias coisas que... O médico não foi treinado para fazer isso. Simplesmente ninguém nunca falou para ele que ele é um empresário. Todo médico é empresário. O médico investe, né, na e parte funda. técnica. E geralmente o profissional de saúde também é esse que vira líder de saúde. Ele é um profissional que era muito bom na área técnica, na assistência, e do dia para noite, né, vira ou empresário ou ele vira um líder. A gente tem uma mentoria de intraempreendedorismo, né? Porque o nosso público é de organizações de saúde, mas o outro público maior é do líder de saúde. Sim. E ele é completamente perdido. E eu não falo só das ferramentas de gestão, a gente fala também das skills comportamentais. Aliás, isso foi tão bacana que a gente viu no Traction, no programa presencial. Eu lembro que eu saí aqui do Traction. Pra quem não conhece o G4, a gente tá falando vários nomes. O Journey é um produto que só vai vendido uma vez. A Traction é um programa presencial aqui de 3 dias, onde a gente fala de processos, onde a gente fala de gestão como um todo. Falamos de vendas, marketing, finanças. Vendas, marketing, finanças. Faltou processo comigo. E produtos, né? E liderança ali, também cultura dentro de liderança. Então, esse é um programa, se você tiver interesse aí, basta entrar em qualquer canal do G4, fala que quer falar sobre G4 Traction. É um programa que eu criei ele, eu escrevi ali a emenda das aulas, eu fiz a minha aula. Hoje não sou só eu que dou minha aula, mas eu dou em algumas turmas esporádicas, mas é o programa do G4 aí, obviamente não é para quem está começando exatamente, é um produto caro, né, custa uns R$20 mil por 3 dias, mas é onde a gente garante a nossa entrega de fato. Pois é, porque assim, ele é um programa que traz as principais mudanças que você precisa provocar dentro da sua empresa. E uma das dores do IBIS era na área de RH.
Então, um ponto que a gente saiu daqui e falou assim, olha, isso aqui a gente tem que mudar amanhã. Foi o fit cultural. Hoje a gente tem um processo, mas é tão simples. Todo mundo fala isso, mas ninguém consegue me falar. Era isso, eu mudei pra isso. Então depois eu te mando o modelo que a gente fez. Quem sabe faz ao vivo. O que é... Então eu vou te falar. Eu até brinco bastante disso. Tem muitas vezes que eu acho que as pessoas estão mentindo, né? Depois eu tenho até uma outra pergunta aqui que eu vou anotar. Tá. Renovação da esperança. Mas... Porque eu acho, na verdade, que o grande valor do G4, né, maior talvez que a técnica, isso eu já vou introduzir o assunto aqui, que é um pouco da renovação da esperança, né? Pessoa que tá ali há muito tempo fazendo a mesma coisa, na hora que você vê, opa, se eu fizesse, imagina se minha cultura fosse diferente. Cara, se meu diretor comercial tivesse vendo... Por isso que o que a gente mais escuta, eu tive vontade de demitir o time inteiro. Mas você não precisa demitir o time inteiro, você precisa demitir você, primeiro. Então, se você demitir você até ontem... você vier com essa cabeça de mudança, então eu acho que essa renovação de esperança, de ter esse contato com coisas diferentes que fazem, que já deram certo, que você vê outras pessoas que já fizeram e também contando as partes, eu acho que essa é uma entrega que a gente não consegue medir, a gente não consegue vender, mas é por isso que eu falo que, então vou te dar um exemplo. Exatamente o que foi. Então assim, para nós, eu não gosto do termo virada de chave, porque eu acho que sempre quando isso acontece, é um repertório que foi sendo acumulado. Mas foi a gotinha d'água para a gente falar, putz, é isso. É por isso que a gente está sofrendo com esse tipo de situação. Hoje o nosso processo, né? Hoje não era o nosso processo seletivo, ele partia sempre de um job description. A gente empregava muito tempo, né, checando se o profissional tinha essas skills técnicas, e na sequência, lá no final do processo, a gente fazia uma avaliação comportamental e praticamente todos os candidatos eram reprovados. Porque ele era muito bom na área técnica, mas no comportamental, assim, a cada 3 que a gente mandava, 2 bombavam. E o nosso processo era já era bom. Era bom, mas era moroso. Você conseguia identificar quem tinha fit cultural ou não? Mais ou menos. Eu tinha um modelo baseado numa ferramenta que uma psicóloga aplicava. Mas isso não é fit cultural. Entende? Uma coisa é saber se a pessoa tem produtividade, outra coisa é saber se a pessoa ela é boa de relacionamento interpessoal. Isso, tudo bem, faz parte dessa avaliação. Sabe trabalhar em crise. Mas assim... Por exemplo, a nossa empresa, a excelência está no nome. Ela tem que ter um compromisso interno dela de sempre entregar o melhor que ela pode. Sempre entregar acima das expectativas. A gente tem uma questão de propósito, né? O nosso grande valor, o grande propósito que nos move é a transformação das vidas que a gente faz, tanto de profissionais, das organizações de saúde, do ecossistema de saúde como um todo, com impacto na sociedade. Então, se ela não tiver um propósito que a move... Mas como que você identifica esse propósito? Por perguntas. Então... Mas objetivo, você conseguiria pegar uma pessoa que nunca falar, você vai perguntar essas 3 perguntas e a resposta... Sim. Isso pra mim é muito difícil ainda, porque mas, assim, hoje com 4 anos de G4, no G4 tem 5, eu tenho 4 aqui dentro. Eu sei, ou entrar no onboarding sem ninguém falar nada, pelo jeito, não sei o que é, mas eu sei, tem esses 3 aqui que não vão dar certo, tem esses 2 que vão dar certo, tem aquele ali que ou ele vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. Assim, o seu feeling. É o feeling, mas isso sou eu por 4 anos. Eu vou te Geralmente contar. tá certo. Todo mundo fala pra mim que eu tenho um radar muito grande a ponto de ser uma antena parabólica. Mas o que eu sempre digo é que a gente acumula experiência. Não é feeling, né? É o que você falou da virada de chave. É o repertório que tá lá. Eu conheci, sei lá, 500 pessoas que passaram por aqui. Sei e ali eu tenho um sinal ali Exato. que eu tô enxergando e eu associei com outras experiências que eu tive. Agora, por exemplo, inovação. Né, também é outra coisa que a gente está checando com essa questão de fit cultural. Nós estamos num momento de virada de chave da área da saúde. Então, o meu profissional que vai trabalhar comigo, ele precisa ser inovador. Então, a gente faz uma série de perguntas do tipo, qual foi a última implementação, a melhoria que você implementou no seu processo? O meu time melhorou o meu time, tudo bem, mas qual foi a sua participação? E você? Você. Porque
ele pode trazer só que o jogo aí um exemplo do time, mas ele tem que trazer qual foi a participação dele nesse projeto. Isso é um ponto importante que eu aprendi cedo, né? Você tem que partir do princípio que você já vai perguntar, e você, raramente, até um pouco pela pessoa não querer se mostrar arrogante, eu fiz. Sim. Tá. Ela vai falar, porque meu time conseguiu. Só que você se você já entrar isso. em você, e você, o que você fez, ela ou vai dar uma segunda. Enfim, mas você tem que deixar a pessoa falar. Tem que ir comendo pelas beiradas. Não entendi, 30%, tal, mas sobre aquele resultado final, tal. Qual foi o seu papel exatamente? Explorar. Você era responsável pelo quê? E que pedaço que você fazia desse projeto, né? Exato, isso é legal. Vivian, você disse aqui que tinha 253 mais 22 mais 8 vagas abertas. Primeira vez que você pisou no G4 aqui, eram quantos funcionários? Você lembra? Quando a gente comprou o G4 PES, foi 15 funcionários no time interno, foi para 22. E agora avaliadores e educadores e palestrantes, eu acho que a gente não tinha nem 200 ainda. 15 mais 180 externos, prestadores de serviço. Mas eu tenho esse número, depois eu posso te passar. E hoje, então, vocês estão com 278, se eu fiz a conta certa aqui, que eu perdi. Estamos contribuindo aí para a meta de vocês. 78 em 2 anos, 3 anos no máximo. Foi 2 anos por aí, atrás, uns 3 anos. Legal. Crescimento forte aí de 40%. E quais são os planos para o futuro, seja em número de empregos, seja em fazer mais coisas, onde que vocês querem chegar aí, quais são os planos já desenvolvidos para o curto e médio prazo? Nossa, tem bastante. Inclusive o time falou assim, olha, quando a gente agendou, você tinha 5 projetos que tinham saído do papel, eu falei, já tem 7. Hoje já tem 7. Então a gente quer continuar fazendo esses modelos mais disruptivos, modelos que realmente mensurem resultado para que as pessoas possam investir e também entender o porquê que aqueles programas são importantes. O nosso impacto com a sociedade, o compromisso, ele aumenta cada vez mais, né? Recentemente, a gente fundou a Abra-se, que ela está praticamente saindo do forno ainda, que concentra hoje todos os nossos projetos sociais na área de SUS, na área de cursos técnicos, né, de saúde, e na área de autismo, que é uma bandeira que eu, como uma das fundadoras, levanto. Então, é uma grande dor na saúde. A gente desenvolveu um projeto integrativo muito pautado no modelo europeu e que tem o objetivo de recuperar as competências, as habilidades, né, dessa criança com o diagnóstico precoce e com a capacitação de rede de famílias e também das escolas onde elas estudam. Então, é um projeto integrado, é um projeto inovador, que foi apresentado agora em abril, num grande congresso, e nós estamos iniciando esses projetos para logo colher os resultados e, quem sabe, vir apresentar aqui de novo. Boa, conta com a gente aí, Vivian. Antes da gente terminar, gostaria de dar um presente aqui de participação aqui no Geração G4, troféu. Bacana, show de bola. Um reconhecimento aí vou guardar lá pelos resultados até aqui, pela confiança na gente e com certeza é uma sementinha para ajudar vocês no futuro. Conta sempre com a gente e de novo... Vou contar, porque você sabe que o G4 ele me trouxe facilidade de falar a língua de outros mercados, né? Então, aqui a gente encontra de tudo quanto é tipo de empresário com dores semelhantes e inclusive com soluções que a gente podia estar tentando no nosso mercado e a gente ainda não tentou. Então, eu acho que vocês acertaram na hora de promover uma escola para empreendedores, porque ela, na prática, não existe, né? A gente tem bastante coisa acadêmica, mas na prática é o que vocês ensinam aqui. Depois que fizer, quebra bastante a cara. Exato. Vamos ver, muito obrigado de novo, a gente se vê. Pessoal, esse foi mais um episódio de Geração G4, espero que tenha gerado bastante valor, a gente tive alguns insights legais aqui, depois eu vou até compartilhar aí com vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.